Morreu o ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, o segundo maior prefeito da história de Ponta Grossa. Por coincidência, engenheiro civil também, tanto quanto o maior prefeito da história de Ponta Grossa, Ciro Martins, né? O Ciro revolucionou Ponta Grossa na final da década de 60, começo de 70, pelo processo da industrialização. Salvou Ponta Grossa, né? Restabeleceu a economia, fez a cidade readquirir esperança, confiança, e eis o que é hoje Ponta Grossa, graças ao Ciro Martins. O Pedro, engenheiro civil, repito, tanto quanto o Ciro, fez intervenções cirúrgicas na estrutura urbanística da cidade. E o Pedro, diferentemente do que a gente vê aí hoje, né, os últimos prefeitos, ainda que ele tenha sido um dos últimos, mas lá atrás, em 88, o Pedro tinha um projeto de vida para ser prefeito de Ponta Grossa. Empresário bem sucedido, porque ele vem da construtora Vosgrau, fundada pelo pai dele, né? Pedro Vosgrau, né? Conhecido como Toco, desde apelido que ganhou nos tempos que foi jogador de futebol, um grande empresário. Por exemplo, a construtora Vosgrau fez o Jardim América. O Jardim América trouxe uma nova concepção residencial para Ponta Grossa. A partir do Jardim América houve a modernização do processo de construção de moradias na cidade, a grande obra da construtora Vosgrau. E o Pedro era chamado de Pedrinho, né, com o nome do pai, Pedro Vosgrau Filho. Ele tinha o sonho de ser prefeito de Ponta Grossa. Em 82 ele foi convidado para ser prefeito, mas ele achou que era muito cedo ainda. Naquele ano, o Aric Fleury, né, saudoso deputado Aric Fleury, ele não queria apoiar o Ciro, porque o Ciro, ainda que tenha sido um grande prefeito, mas o Ciro, politicamente, ele não tinha trato com as pessoas. O Ciro era muito genioso e o Ciro não tinha adversário político, o Ciro tinha inimigos políticos. Ele não sabia conviver com a adversidade. Quem era contra ele era inimigo dele, não era adversário dele, não é? Então, o Ciro nunca conseguiu unir assim um grupo político mesmo. E aí, porque o Ari não queria, então o Ari reuniu um grupo de empresários e foi no escritório do Pedrinho, que era aqui na Lameia Lins, né, perto aqui da igrejinha de Varandas, né, na transversal da Carlos Cavalcante ali, que sai lá do Clube Santa Cecília, né? Então entre a Conselheiro Barrados e a Carlos Cavalcante. E o Ciro foi junto, porque se o Pedro aceitasse, o Ciro não seria candidato. Mas o Pedro não aceitou, achou que era muito cedo. Aí deixou para 82, 6 anos depois, porque naquele ano, por que o mandato foi de 6 anos, que o eleito foi o Otto Cunha? Porque o regime militar havia unificado as eleições em 82, não é? Mas viu que não deu certo. Então daí os prefeitos foram eleitos com 6 anos para ter mandato até 88. E 84 a eleição de governador, deputado, enfim, restabeleceu o processo de 4 em 4 anos. E aí em 88 o Pedro saiu candidato. Por problema de partido, ele pegou o PDC, uma espécie de... O Bolsonaro pegou o PSL, me dá qualquer... Eu só quero um partido, não precisa ser partido grande, nada, não é? Pegou o PDC, né? Partido Democrata Cristão. E ele queria o apoio do Otto, porque o Otto muito popular, não é? Então, e o Pedro, uma proposta nova, jovem, empresário bem sucedido, tinha tudo para ganhar a eleição, né? E o Otto ficou 6 anos e não conseguiu produzir um candidato a prefeito, né?
como aconteceu com o Marcelo Rangel, ficou 2 mandatos e não conseguiu produzir ninguém, na última hora teve que, aquela história, não tem tu, vai tu mesmo, professora Elizabeth, né? E aí, quando o Pedro foi falar com o Otto caiu do céu no colo do Pedro. O Pedro caiu do céu no colo do Otto, porque o Otto, não tendo candidato, aparece um candidato praticamente vitorioso, e ele só indicou o vice, que foi o primo dele, que era o secretário de Finanças, o Paulo Cunha Nascimento. Então, aquela história juntou a fome com a vontade de comer. Claro, ganhou a eleição. Fez um grande governo, que não conseguiu repetir nem no segundo, nem no terceiro. Aliás, dá para dizer até que o Pedro foi quase média 5, né? 10 no primeiro, e o segundo e o governo foram regulares. Mas ele fez um grande governo, deixou um conjunto extraordinário de obras para a cidade. Por exemplo, né, dentre as principais, o Pedro comprou o antigo Hospital 26 de Outubro, que muita gente nem sabe que existiu, que era o Hospital dos Ferroviários, né, ali na Vila Rio Branco. E construiu o Centro de Ação Social. Foi a grande novidade na época. Quem visitava Ponta Grossa, a autoridade, visitava o Centro de Ação Social, que passou a ser uma referência, porque deu um salto qualitativo no trabalho de atendimento da ação social. E o centro foi comandado pela Dona Maria Isabel Ramos Vosgrau, claro, esposa, hoje viúva do Pedro. Aliás, aquele Centro de Ação Social parece que foi feito para ser administrado pela Dona Maria Isabel. Ninguém conseguiu administrar melhor do que ela, e no tempo dela sempre funcionou muito bem, as entidades sempre foram muito bem atendidas, a pobreza, enfim, sempre cumpriu com a sua missão. Depois virou cargo político, está lá hoje. Quem está lá hoje não conhece nada de assistência social. A Dona Maria Isabel foi a grande administradora, deixou lembrança ela participou, né, dos 3 governos, ela tocou lá. Então foi quando o Centro de Ação Social funcionou como um relógio. Comprou o antigo Hospital São Lucas, né, hoje o Hospital Municipal, o prefeito Amadeu Pupi. O Pupi era sócio do hospital, o Pupi e o Davi Federman, os dois eram sócios, né? Então o Pedro comprou, né? Nessa área, o Pedro foi que trouxe o hospital regional. Por que o Pedro que trouxe? Porque o Pedro teve coragem de falar com o governador Requião, né? Que nem a história do curso de medicina, ninguém falava com o governador. O Plauto foi lá para o Jaime Neto: governador, eu quero curso de medicina. Tá dado, pronto, veio o curso de medicina. Nenhum reitor, do Álvaro Rocha ao Roberto Meric, nenhum reitor teve capacidade, teve coragem, teve visão para reunir deputados, prefeitos e falar com o governador. Ninguém. O Plauto sozinho foi falar com o governador e Ponta Grossa ganhou o curso de medicina. Então aqui o Pedro foi no governador falar sobre que Ponta Grossa, das grandes cidades do estado, era a única que não tinha hospital regional. E ele foi falar com o Requião, e o Requião falou, se comprometeu em construir, e saiu do governo dele e deixou o hospital pela metade, ainda que venha inaugurar. Virou demagogo, porque ele havia dito que não ia inaugurar nenhum hospital, porque ele construiu uma meia dúzia de hospitais pelo interior do estado, não ia inaugurar nenhum que não tivesse pronto. Inaugurou aqui, contratou 600 pessoas que não tinham o que fazer, tiveram que voltar para Curitiba, tal. Muito bem, seja como foi, o hospital está lá hoje prestando grande serviço, mas foi o Pedro que provocou, né? Qual é a participação do Joselito nisso aí? Porque o Pedro, ele se elegeu pela segunda vez em 2004, né? Quando o Pérez se candidatou à reeleição, o Pedro voltou em nome da saúde, que ele queria cuidar da saúde pública e tal, e daí se elegeu contra o Péricles, que foi apoiado pelo Requião. E aí o Pedro não tinha uma relação muito boa com o Requião, porque é difícil achar alguém que tenha relação boa com o Requião. Até eu não gosto de falar do Requião, porque o Requião
não traz boa energia. O Requião é uma figura complicada. Quanto mais longe a gente estiver dele, melhor. Mas ele era o governador. Aí, no terceiro dia que o Pedro tinha assumido, então bem comecinho de janeiro, o Juscelito era deputado e marcou uma audiência com o secretário da Saúde. Com o secretário da Saúde. E o Juscelito não tinha apoiado o Pedro. Mas o Juscelito, ele, vamos dizer assim, ao contrário do Ciro Martins, o Juscelito não tem inimigo na política. O Juscelito tem adversário, convive e tal. E aí marcou, Pedro, tem uma audiência lá, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, por aí, com o secretário da Saúde. E aí o Pedro foi junto com o Tim, né? Com o Alberto Olavo de Carvalho, que era o seu secretário de Saúde. Grande Tim, já faleceu, né? Foram lá. Enquanto o Tim e o Pedro estavam conversando com o secretário, né, discutindo a questão de saúde, o Juscelito ligou para o Requião e falou assim: eu estou com o Vosgrau aqui na Secretaria da Saúde e daí eu vou levar ele aí, você vai receber ele. Aí o Requião falou: não, então leva lá na residência oficial, né? Me fugiu o nome lá do parque, tá? Leva depois das 6 horas, né? Muito bem, aí foi, levou o Requião lá, levou o Pedro, o Requião recebeu e tal, e daí o Requião falou: eu tenho um jantar na casa do... me fugiu o nome, Frare, né? Do Frare lá, tem uma caranguejada lá, quer ir, Vosgrau? Não, vamos. E daí então o Pedro foi com o governador no carro do governador, o Juscelito com o Tim, eu acho que no carro da prefeitura que eles estavam ali. Nesta ida, o Pedro pediu o hospital para o governador. O governador, Ponta Grossa não tem hospital regional, gostaria de pedir para o senhor para reforçar toda a estrutura ali da cidade e da região. Eu vou pensar. Durante lá a caranguejada, o governador falou assim, lá no outro canto da sala, lá: Vosgrau, aquele pedido, olha, quer dizer, aquele pedido tá autorizado. Efetivamente aconteceu. Então, essa é a história do hospital regional. Aí o Pedro fez, então, o Centro de Ação Social, Hospital Municipal, Hospital Regional. O Pedro unificou o sistema do transporte coletivo, né? Porque havia um terminal aqui no Ponto Azul, que atendia os bairros aí de Olarias, né? O Varandas, Olarias, aqui o Jardim Carvalho. E havia outro terminal na Praça Barão do Guaraúna, que atendia oficinas, Nova Rússia e São José, né? Se alguém fosse pegar, tinha que subir lá em cima, tinha as pessoas que descer para cá, tal, enfim. E aí, na última hora, ele acabou até improvisando o terminal central, que ficou nas dependências da antiga área central da rede. Mas ele fez essa unificação do transporte, construiu o terminal central aqui, construiu o terminal de Uvaranas, de oficinas e da Nova Rússia. Está lá, faz 10, 15 anos que é para construir o terminal do Santa Paula e está encantado, parece que nunca sai. Criou a Prolar, o Pedro criou a Prolar para fazer casa. Tem gente que pôs um presidente lá para meter a mão no dinheiro que não era dele, né? E que ontem não foi na CPI. Sei lá qual vai ser a reação da CPI. Deve fazer o cara ir na marra. Que é isso? Pegou dinheiro e agora não quer aceitar a convocação da CPI, né? O Dino Chiruti, tá? A notícia aí que ele não apareceu ontem na CPI, né? Porque a CPI vai estabelecer uma ligação da Prolar com a história do Star Digital aí. Ela vai estabelecer essa ligação. Muito bem. Então, o sistema criou o sistema regulamentado de estacionamento, que daí virou esse digital, essa folia, mas ele criou e não era para ser nada disso, o tempo dele funcionou direito. Construiu mais de 30 centros de educação infantil, mais de 30, deu um grande salto à educação aí, não é?
A Avenida Dom Geraldo Pelanda, projeto dele, executado por ele. A central, aqui, a urbanização, então, onde era a área central da rede, ele urbanizou, né? Então fez o Dom Geraldo Pelanda, construiu o terminal, aí o parque ambiental, isso foi obra depois do Paulo Cunha Nascimento, né? Construiu o centro de eventos num tempo recorde lá, foi uma barbaridade, porque tudo que é máquina da prefeitura e tal, para fazer a segunda Mission Festa, porque a primeira ele fez nos antigos barracões da rede, aqui no final da Vicente Machado, né? E aí a fábrica da Kaiser foi ele que fez o primeiro contato. A Kaiser só não foi construída no governo dele porque o governador Requião, ele sempre se negou a receber industrial, incentivo, não deu incentivo nenhum. Aí a Kaiser transferiu o projeto dela para ali 10 anos e foi construir uma unidade lá no Nordeste. Quando o Requião deixou o governo, a Kaiser voltou para Ponta Grossa, né? E daí era com o Jaime Lerner, é um homem de visão diferente, porque o Requião era contra o capitalismo, a favor do Hugo Chávez, a favor do Fidel Castro, quer dizer, mentia para o povo que era um democrata. Depois, na posse, ele fez um discurso dizendo que ele ia implantar um governo de esquerda. O Restaurante Popular fez, mas é uma obra que eu lembro, ele começou no segundo governo e terminou no terceiro, mas não tem nada de especial, fosse uma obra grande, mas está lá, o Restaurante Popular, dinheiro do governo federal, e adquiriu o Clube Guaíra, né? Um leilão, adquiriu para instalar órgãos do governo. Enfim, o Pedro foi um grande administrador, estou dizendo o segundo maior prefeito da história de Ponta Grossa. Ele não tinha nenhuma ambição política, a ambição dele era governar a cidade, ser prefeito, nunca almejou ser candidato a deputado estadual, deputado federal. Ele já falava assim: eu não sou um homem de estar fazendo discurso, né, ficar lá discutindo, não, eu sou o executivo, então eu nunca vou me dar bem no parlamento. Realmente, nunca imaginou disputar uma eleição. E com o prestígio que tinha, seguramente ganharia uma eleição para deputado federal sem problema nenhum. Também nunca manteve um grupo político assim, porque tanto vai na Câmara hoje, não tem nenhum vereador do tempo do Pedro. Qual é alguma pessoa diz, um sucessor para o Pedro? Não tem, né? O Pedro foi ele queria governar a cidade, governou a cidade, terminou os governos, foi cuidar das suas empresas. Então, a cidade deve sim homenagear o Pedro. O Pedro foi um grande administrador, foi um grande prefeito. O conjunto de obras que estou relacionando aqui, existem outras, mas essas aqui são as principais obras. Então, a saúde, né, quando ele comprou lá o hospital, tinha fechado o hospital de 6 de outubro, ele comprou e transformou no Centro de Ação Social. Fechado o São Lucas, ele comprou e fez o hospital municipal. E aí o hospital regional, né? Então, a comunidade, claro, recebe com consternação. O Pedro ficou aí 40 dias na UTI lá do Hospital Unimed, quer dizer, um sofrimento triste, né? Para um homem que foi tão importante para a cidade. A comunidade deve reverenciar a sua memória. Foi indiscutivelmente um grande homem público, fez a cidade crescer, né? Olha, a Baldino Táxi e a Vicente Machado tinham a iluminação elétrica pelos postes. Ele tirou todo aquele posteamento, foi uma outra revolução. Hoje, a Baldino Táxi e a Vicente Machado não tem poste, tudo subterrâneo, né? Então o Pedro era um homem de visão. O computador do Pedro era um maço de papel que ele tinha na mesa dele. Tudo que ele falava ele anotava ali. Não, que computador, esse é o meu. Ele anotava e ele não esquecia. Tudo que estava ali ele fazia. Outra coisa, ligava para o Pedro, ele não atendia na hora, porque claro, estava em reunião, mas ele respondia todas as ligações. O Pedro foi um político que também não teve inimigos. O Pedro tinha adversário só, né? Então, o Pedro não se dá com fulano, não, mentira. O Pedro tratou bem todo mundo, nunca perseguiu ninguém,
Então foi um político diferente, foi um homem público que passa para a história merecidamente, com uma página muito bonita. Por isso estou dizendo que nós tivemos o Ciro Martins, o maior prefeito, Pedro Vosgrau Filho, o segundo maior prefeito da história de Ponta Grossa.